Levanta-te. Quantas vezes na palavra de Deus encontramos Deus chamando a atenção de seus servos para uma atitude que deveria ser tomada. Levanta-te. E eu quero ler um texto que fala de uma situação bastante constrangedora que vivia um servo de Deus que estava diante de uma circunstância bastante difícil e ele teria que tomar uma decisão, ele teria que agir, e ele teria que agir baseado na sua fé em Deus. Muitas vezes, quando nós temos que colocar a nossa fé em ação, quando as nossas atitudes, a nossa inteligência e a nossa força não é suficiente para que possamos resolver os problemas que estão colocados diante de nós, e nós temos que colocar a nossa fé em ação, nós vacilamos, nós ficamos prostrados e nós não tomamos uma atitude. Por isso Deus muitas vezes na sua palavra ele diz: levanta-te. E nesse texto que nós vamos ler, nós vamos ver uma dessas situações onde um servo de Deus, ele ouve de Deus: levanta-te. E está no livro de Josué, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar, a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Éufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus deixa bem claro que chegou o momento de Josué tomar uma atitude. Ele agora já não dependia mais de Moisés, seu mestre estava morto. Deus é bem claro. Ele diz para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Agora a missão é tua. Agora é você que tem que ir adiante deste povo. Você tem que tomar uma atitude. Levanta-te. Com certeza, Josué, olhando para aquela multidão diante dele, homens, mulheres e crianças, pessoas idosas, ele tendo que atravessar o rio Jordão, que transbordava em todas as suas ribanceiras, ficou indeciso. Ele conseguiria atravessar o Jordão com toda esta multidão? Ele conseguiria levar mulheres, crianças e velhos através daquele rio transbordante? Talvez Deus tenha dito para ele nesse momento: eu sou contigo assim como fui com Moisés. Porque ele se lembrava o que Deus fez quando atravessou todo aquele povo pelo mar, abrindo o mar vermelho. E ele estava naquela multidão. Então Deus faz lembrar que não existe
nada impossível para ele. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Quantas vezes nós, diante de situações complicadas, paramos, nos prostramos e achamos que, se depender de nossas forças, de nossa capacidade intelectual, nós não vamos conseguir. Maria, quando foi avisada pelo anjo que seria a mãe do Salvador do mundo, e ela disse para o anjo: como isso é possível? Pois eu sou solteira. O anjo falou: existe alguma coisa impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. Deus só quer que nós tiremos a pedra. Por isso, muitas vezes, nós temos que nos levantar. Nós temos que ouvir a voz de Deus dizendo: levanta-te. Quantas vezes na Bíblia nós encontramos pessoas, o próprio Moisés, quando se viu diante do Mar Vermelho e olhou para um lado uma montanha de rocha pederneira, escarpada, do outro lado outra montanha de rocha pederneira, na frente o Mar Vermelho e atrás o exército de Faraó furioso que vinha para destruí-los. Ele olhou, prostrado, clamou a Deus, e Deus respondeu: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Faça aquilo que está ao seu alcance. Deixa o impossível comigo. Eu vou fazer o impossível. Nós só podemos fazer aquilo que é possível. Só Deus pode fazer o impossível. É por isso que nos momentos em que não dá mais, naquele momento em que você está prostrado, que você diz: olha, agora não depende mais da minha capacidade, não depende mais de mim, coloca na mão do Senhor. É interessante que quando Moisés diz a Deus para tomar uma atitude, Deus fala para ele: não, por que clamas a mim? É você que tem que tomar atitude agora, o milagre é comigo. E quando nós vemos Jeremias, capítulo 33, versículo 3, Deus diz para o povo: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e fortes, porque não sabes. Então nós vemos que, dependendo da situação, nós precisamos clamar a Deus. E em outras situações, quando não existe mais a possibilidade de podermos resolver aquela situação difícil pela nossa capacidade, quem vai agir é o Senhor nosso Deus. Por isso, Deus está dizendo: levanta-te. Interessante que muitas vezes as pessoas, nós vemos na palavra de Deus, pessoas bastante cheias do Espírito Santo, tiveram seus momentos de dificuldade, tiveram seus momentos de luta, tiveram os seus momentos também de estar prostrados. Isso não é privilégio nosso. Nós vemos que grandes profetas tiveram seus momentos difíceis. O próprio Elias, quando se viu perseguido pela rainha, que havia prometido que iria tirar a vida dele, correu para o deserto, deitou-se embaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E Deus enviou um anjo com uma botija de água e um pão, e disse: come deste pão e bebe desta água, porque com a força deste pão e desta água você ainda vai caminhar 40 dias no deserto. E ainda vou continuar o seu ministério. Sua vida não acaba aqui. Levanta-te. Tem muitos momentos que nós temos vontade de ficar prostrados, porque a situação é bastante adversa, uma situação em que nós olhamos e não vemos a solução. Mas é nesse momento que Deus diz: levanta-te,
A peleja não é tua. De agora em diante, quem vai resolver esse problema, essa luta, sou eu. Eu vou pelejar por ti. Então, vamos sempre nos lembrar que Deus, ele está atento às situações que nós estamos passando. Nós não somos perfeitos, nós não deixamos de ser pecadores porque um dia nos convertemos, nos arrependemos. Não, continuamos humanos, continuamos pecadores. Mas a palavra de Deus diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar quando nós nos arrependemos e nos colocamos diante do seu poder, quando nós confiamos de que Deus pode fazer a diferença em nossas vidas. E quando Ele diz levanta-te, é porque Ele sabe que Ele vai fazer a obra. A peleja é dele. De agora em diante é Ele quem vai resolver o problema. E Ele diz que quando Ele toma essa atitude, Ele diz que ninguém pode nos resistir. No capítulo 1, versículo 5, Ele diz para Josué, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E agora vem a parte em que Deus diz que nós temos que tomar a nossa atitude. Ele diz para Josué, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e ser muito corajoso. Cuida de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dele não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Então o que Deus está dizendo é que nós precisamos nos esforçar para concluir a nossa parte. Muitas vezes paramos antes de concluir aquilo que nós precisamos fazer. E Ele diz que ninguém pode resistir a você quando Ele está contigo. E a promessa de Deus é que Ele estará conosco. Ele só quer que nós nos esforcemos para fazer a nossa parte. E Ele diz também que Ele deixa à nossa disposição o manual que nós temos que seguir para que dê tudo certo. Ele conclui dizendo a Josué no versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não pasmes, não fique assustado, não se espante. O Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Pega a tua Bíblia, busca nela a direção de Deus. Procura fazer como este livro te ensina. Medita nele de dia e de noite, porque você vai fazer prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A palavra de Deus foi deixada por Deus para nos dar a direção certa a seguir, para que possamos ser bem-sucedidos. A nossa parte tem que ser feita, e muitas vezes nós precisamos nos levantar diante de situações que parecem impossíveis, difíceis, de sofrimento. Quando Josué olhou para aquela multidão, ele pensou, e agora? Talvez Moisés tenha pensado o mesmo, quando ele olhou para aquela multidão e viu o mar diante dele. E muitos outros servos do Senhor têm pensado da mesma maneira. Mas Deus dá a solução. Esforça-te e tem bom ânimo, que eu serei contigo. Essa é a mensagem que Deus colocou em nosso coração, para que nós possamos meditar hoje. Fique com Deus e Deus te abençoe, no nome santo e poderoso de Jesus.
Amém.